Bom dia com a paz do Senhor Jesus. Livro de Lamentações, capítulo de número 1, verso de número 16, declara-se assim: Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. O episódio em questão, nesse texto, onde o profeta Jeremias escreve lamentações, que significa um choro refletindo naquilo que aconteceu e trazendo também um pesar ao coração. Jeremias foi um profeta levantado pelo Senhor para trazer a palavra do Senhor num tempo onde o povo havia se desviado, a sua grande maioria, da palavra do Senhor, principalmente os reis, principalmente os governantes daquela época, os líderes, os principais daquele tempo. E com isso o Senhor permitiu que a nação fosse invadida pelo Império Babilônico, Nabucodonosor, a saber, e isso foram levados cativos, destruíram o templo e deixaram apenas naquela terra os fracos, enfermos, os idosos, aqueles que não tinham força ou condição alguma para poder tentar se reerguer como nação e combater contra. Jeremias foi poupado porque ele trouxe a mensagem, mas a liderança não acreditou. Deus preservou ele de ser levado cativo. Ele escreve Lamentações. E quando eu olho para vários versos de Lamentações, esse do verso 16 do capítulo 1 me chama a atenção para algumas coisas para a nossa vida. Ele diz: por essas coisas choro eu, ou seja, ele está pensando, lembrando de tudo o que aconteceu, por essas coisas, acontecimentos na vida dele, na vida da nação. Nós também somos semelhantes, porque quando não há como resolver questões difíceis ou até destrutivas, enfermidades e outras coisas mais, tudo que nós fazemos é lamentar, chorar, prantear. E ele diz: os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar minha alma. Aqui está um ponto: o Consolador. Para nós, vamos entender que esse Consolador é o Espírito Santo, aquele que Jesus, apesar de estar no Antigo Testamento, aquele que o Senhor Jesus disse: olha, eu vou voltar para a casa do Pai, vou preparar lugar, mas eu vou rogar ao Pai, Ele enviará o Consolador, aquele que estarão com vocês, ensinarão todas as coisas, vão fazer vocês trazer à memória aquilo que eu falei, aquele que vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis, o Consolador. E esse é um período, um tempo, onde vivemos o tempo do Espírito Santo. Um tempo onde o Espírito Santo está construindo, ou melhor, edificando, separando uma noiva para ser entregue ao noivo, que é o Senhor Jesus. Do meio de toda a cristandade sobre a face da terra, quando eu digo cristandade, aquele que se diz cristão, ou todo aquele, no meio deste povo todo, em inúmeras denominações, com N nomes e situações, o Espírito Santo vai separar uma única noiva, uma noiva chamada fiel e verdadeira, uma igreja fiel e verdadeira, o Consolador. E Jeremias fala que do Consolador se afastou. E como que ele vai restaurar a alma dele? Ele diz: os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Ele está falando de uma herança, porque filhos são herança do Senhor. A palavra fala que o filho, o fruto do ventre, é o nosso galardão, mas os filhos são herança do Senhor. Por isso a importância de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Fala que existe um Deus no céu, porque se não fizermos isso, o mundo vai ensinar. E o mundo ensina de uma forma veloz. Veja que ele diz que prevaleceu o inimigo, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Onde não há o Consolador,
Onde não há uma transmissão de herança, haverá morte, destruição. O Consolador, ele vai ser retirado e ficará somente a dor, o choro, o lamento. Então, olhando para essa palavra, aprendo que tem coisas que nós vamos chorar difíceis, mas tem uma coisa que nós não podemos nunca, mas nunca perder em nossas vidas. É a presença da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Aquele que veio lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, há mais de 2000 anos, está conosco e estará até o dia do arrebatamento da igreja. É esse quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É esse que revela quem é Jesus, pois ele convence o homem do pecado. É esse que testifica de um juízo que já foi dado contra o adversário, porque ele já está julgado. A mim e a você, enquanto temos fôlego, há tempo, ainda há tempo. Então não deixemos, como a nação de Israel, por seguir outras coisas, suas razões, suas vontades, naquele tempo de Jeremias, perder-se o Consolador. Não deixemos que isso, as nossas vontades e razões, as coisas desse tempo presente, nos privem da graça de Deus, nos roubem, afaste de nós o Consolador, porque se assim o fizer, o inimigo vai prevalecer. Tiago escreve: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, que nos sujeitemos e resistamos ao adversário, não façamos o processo inverso, porque se nós sujeitarmos ao Senhor, nós alcançaremos o benefício que o Senhor tem preparado para todos nós. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?